Que jeito? Ele entra advogado e se torna um empresário. Porque hoje eu costumo dizer que existem duas advocacias, né? Uma advocacia tradicional, que todos nós advogados viemos de lá, que é uma advocacia meramente técnica, o advogado é meramente técnico e precisa ser cada vez mais técnico, só que ser técnico hoje não é mais suficiente. O advogado precisa dominar novas habilidades, como saber se posicionar na internet, um erro gravíssimo, o advogado não está na internet hoje. A rede social virou o cartão de visitas que quando a minha mãe lá atrás, quando eu me formei, mandou fazer 10 mil cartões e saía distribuindo cartãozinho para a rua aí, né? Aquilo era o marketing daquela época, mas hoje o advogado que não está na internet, o advogado que não entende de gestão, o advogado que não se atualiza em tecnologia, o advogado que não tem um departamento comercial no escritório, que não tem uma mentalidade de empresário e que se coloca intencionalmente em ambientes como esse, que não sabe usar o poder do network como ferramenta de negócio. Eu sempre falo para todos, né? O caminho do dinheiro hoje, ele não está... A petição do advogado é apenas um caminho para ele construir algo que ele deseja. Mas é apenas um caminho. O poder está nos ambientes que ele frequenta. Eu cuido muito da ambiência. O poder para o advogado hoje está em saber fazer marketing, usar a rede social, se atualizar com tecnologia, ter um departamento comercial, ou seja, pegar o conhecimento técnico que a Faculdade de Direito trouxe e atrelado a essas novas habilidades. Então, o que eu faço? O colega advogado, ele chega como advogado e se torna um empresário ao meu lado. E você mexe em quais ponteiros, quais pilares? Joel, eu trabalho esse, aquilo já dá visão para ele de negócio e muda o negócio dele. Se tem uma coisa que você me inspirou, Joel, é na leitura. Então, eu leio muito. Né? E o primeiro critério, eu acredito, é levar esse advogado a alguns livros, alguns conhecimentos de mentalidade. Pois o conhecimento técnico, a gestão, a vendas, a parte de tecnologia, ele estuda e ele aprende. Mas se ele não tiver a mentalidade, essa virada de chave, que ele não é apenas advogado e que ele é empresário, se não mudar essa mentalidade, dali para frente fica tudo difícil. Então acho que o primeiro ponto é mudar a mentalidade. É ele entender que ele é empresário e não apenas advogado. E que ele é empresário do direito. Quando ele é empresário do direito, abre uma infinidade de oportunidades, né? Eu, por exemplo, eu sou advogado de direito de família, eu adoro direito de família. Mas hoje eu tenho demandas de oportunidades no previdenciário, em diversas outras áreas do direito que eu não atuo. Porque eu faço parcerias com os meus grupos, com os advogados, né? E automaticamente, quando tem uma visão de empresário, a gente escala financeiramente muito através da advocacia. Tá. O Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil é o país que mais forma advogado no mundo. Assim, tirando a Índia, que é um caso à parte da realidade, o Brasil é o país do mundo que mais tem advogados, mais tem processos, mais tem tribunais. Ao mesmo tempo, é o país do mundo que tem muitos problemas, muitas oportunidades. Eu costumo dizer para a galera, pega um problema, fica bom no problema, saiba se comunicar que você é bom naquele problema, que não vai te faltar oportunidade nenhuma. Onde que você aposta as tuas fichas que é uma boa oportunidade para o advogado agora em 2026? Sim, cara. Assim, se torna bom, fica competente nessa área que o mercado vai te absorver. Sim, as três principais demandas a nível de Brasil. Primeira demanda, advogado, e aí é um cenário do que é o Brasil, né? Assim, infelizmente, né? Além de direito, eu fiz faculdade de história, né? Então o Brasil, ele é o que é. Nunca vai ser uma Venezuela e nunca vai ser uma Suíça, ele é o que é. Mas a principal demanda hoje na internet para advocacia é advogado trabalhista. Reflexo de um país de muita gente desempregada e muita gente desqualificada. Segunda principal demanda, Joel, é advogado criminalista. Sinal de uma criminalidade muito alta, principalmente no nordeste do país. E a terceira principal demanda é direito de família, é advogado de família. Aí depois vem previdenciário, imobiliário e uma tantas outras. Mas se pega um país que a principal demanda é direito trabalhista. Pessoas desempregadas. Segunda demanda, advogado criminal, criminalidade alta e as famílias desqualificadas. Ou seja, é um país que por muitos anos ainda terão muitos problemas estruturais. E problemas estruturais de divórcio, problemas estruturais de brigas de sócios, contratuais. Então, assim, o advogado que tem essa mentalidade empresário, não falta oportunidade aqui. Se o advogado fala que ele não está tendo oportunidade, é que alguma coisa errada está. Porque ele não está enxergando a advocacia como um grande negócio. Então, pega um problema, fica bom naquele problema, né? Divulga que você é bom, pois como você mesmo fala sempre, né? Não é era do conhecimento apenas, o advogado tem que ter esse conhecimento da origem diária dele, mas a era do reconhecimento. Então, o advogado que sabe se posicionar na internet, a oportunidade não vai faltar. Boa. Quando você fala mudar
o advogado e trazer a mentalidade dele para empresário na área da advocacia, qual que é a identidade que ele está apegado e que você atualiza? Ele é apegado às crenças que, quando ele fez a faculdade falou que ele não poderia fazer marketing, que advogado não vende. Aliás, o brasileiro tem uma crença gigantesca com vendas. Outro dia uma senhora me procurou no escritório perguntando se eu não tinha uma oportunidade para a filha dela, e aí eu perguntei qual seria a oportunidade, e ele disse, pode ser até vendedor. Todas as pessoas que eu conheço e que destacam, não só na advocacia, mas em todos os negócios, né, no grupo que a gente convive, veja você, veja o Flávio Augusto, veja o Caio, são pessoas que são excelentes vendedoras. E quando o advogado ele não vende o conhecimento dele, ele não trabalha para o cliente assinar um contrato com ele, ele abre uma oportunidade muito grande de esse cliente cair na mão de um profissional muito mais desqualificado, né? Um profissional despreparado. Então, assim, eu bato na tecla constantemente. Tem muita oportunidade. No Google, mensalmente, tem mais de 1,5 milhão de pesquisas todos os meses pela palavra advogado. Então, o advogado que não entendeu que o jogo mudou, que ele precisa estar na internet, que ele precisa se posicionar, e que ele precisa fazer parte de um ecossistema. E eu sempre falo aqui, né, citando o G10 como referência, nós do G10 somos parceiros de negócio. Muitos advogados olham outro advogado como concorrente, certo, como inimigo. Pelo contrário, nós temos muitas oportunidades aqui. Quando chega uma demanda para mim que eu não sei, e agora o momento do Brasil é da reforma tributária, e o advogado tributarista tem muita oportunidade, pois os comerciantes, os empresários precisam adequar os seus negócios à reforma tributária. Quando chega uma demanda tributária que eu não conheço, eu procuro um parceiro do grupo que domina o direito tributário e automaticamente a gente faz negócio juntos. Então, quando nós entendemos que a gente precisa desenvolver novas habilidades, que nós somos parceiros de negócios e não concorrentes, abre uma infinidade de oportunidades, né? E o Brasil é uma terra fértil para isso, né? Tem advogados muito trabalhadores, advogados que gostam de estudar, pessoas diariamente pesquisando por demandas por advogados. E o advogado pode atrair cliente tanto pelo Google quanto pelo Facebook, pode usar a rede social, que já não é mais rede social, aprendi com você, que é uma rede de negócios. Sim. Quando você posta um conteúdo lá, você tem uma oportunidade de um cliente se conectar com você, né? Então, o advogado que ele sai dessa bolha, que ele é meramente um advogado técnico e que ele tem que ser técnico, mas quando ele entende que ele é um empresário, abre uma avenida de oportunidades. Sim, é verdade. É uma atualização de identidade. Qual foi para você o maior desafio para mudar essa sua cabeça, sair do advogado para um empresário que hoje lidera talvez um dos maiores ou o maior ecossistema de advogados do Brasil? Cara, o grande desafio acho que foi lá em meados de 2015, por aí, né? Meu filho Luiz Henrique tá aí. Posso tomar uma água? Sim. E eu lembro que a época, aquilo foi um grande ponto de inflexão, passou uma vergonha gigantesca, né? Eu lembro que o Luiz quebrou o pé e eu fui levá-lo no médico e eu não tinha pago o convênio médico. O convênio médico tinha virado tranquilamente uma garrafa de vodka, né? Uma garrafa de bebida. Eu bebia muito naquela época, eu fiquei alguns anos na vida pública. Quando eu saí da vida pública, meu pai faleceu e aquele contraste foi muito difícil para mim, né? Eu estava acostumado naquele ambiente que eu estava, acostumado diariamente conversar com meu pai, então foi muito complicado e eu não soube lidar com aquilo naquela época. E aí eu fui para onde? Eu fui para bebida, aquela era a minha fuga. E eu achava que eu parava de beber a hora que eu quisesse. Então eu achava que eu parava de beber a hora que eu quisesse. Eu recebi um convite quando saí da vida pública para trabalhar na TV Bandeirantes. Eu trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na TV Record. E automaticamente tinha muita audiência naquela época, né? Audiência, e tinha muito, digamos assim, assédio. Não é pelo Cristiano, é pela figura de quem eu representava naquela época, né? E eu não soube lidar não soube lidar com isso corretamente. Então eu tinha acesso aos principais bares, tinha acesso a todos os lugares, né? Na mentalidade do homem sem o alicerce correto, eu comprei um carro importado, né? Eu fui para a vida que o mundo ofereceu, né? Então todo dia eu estava num bar, todo dia as pessoas me paravam. E naquele momento eu deixei de cumprir as principais obrigações de um homem, que era com meus filhos. Meus irmãos me ajudaram, paguei a escola, meus irmãos pagaram a escola deles. Depois eu honrei os meus irmãos. Mas qual foi a principal dificuldade naquele momento? Eu criar vergonha na cara que eu tinha que parar de beber, que eu tive que vender o carro, né? Eu tinha que vender o carro. Aquele carro era um catalisador de problemas gigantesco
Gigantesco. O que? O carro... O carro atraía tudo de ruim que tinha. Mas era um carrão, né? Era uma Evoque à época. E na época que saiu a Evoque, era uma Evoque branca. 2015 a Evoque era... Com um banco vermelho. Um bancão vermelho? Aí eu estava solteiro, trabalhando na TV. Aí todas as tragédias do mundo foram Solteiro na TV, Evoque, banco vermelho. Todas as tragédias do mundo aconteceram naquele momento, né? E aí? Ali foi difícil, né? Aí foi complicado. E aí eu tinha que parar de beber. Aí num dos dias o Lisenha quebrou o pé, eu fui levá-lo no convênio. Eu não tinha pago o convênio médico. E aí, aí que eu comecei a cair na real. Não tinha pago o convênio médico, uma dívida altíssima, porque eu também não estava produzindo, né? É impressionante, o dinheiro que entrava, eu não via a cor do dinheiro, não via a cor do dinheiro mesmo, né? Vivia aquilo que o Napoleão Hill fala lá no estado hipnótico, lá do Mais Esperto que o Diabo, era aquilo que eu estava vivendo, né? Aí eu procurei ajuda médica, meus irmãos me ajudaram, né? Meu filho, eu lembro que naquele dia falou, vamos embora para casa porque estava muito difícil aquele dia. Aí eu busquei ajuda médica, eu vendi o carro, eu me desconectei da televisão, porque eu tinha que me desconectar de tudo que potencializava, né? Tudo que potencializava aquilo eu tinha que me desconectar. Aí eu me desconectei da TV, busquei ajuda médica, vendi o carro, no meio do caminho, né? Deus me presenteou com a Antonella, minha filha, que eu acho que ali foi o grande ponto, né? Que eu falei, tem uma moça grávida, até quando eu vou ficar de rua, de bebida pra lá pra cá, bebida pra lá. Fiz tudo correto, acompanhei tudo certinho, eu tinha que acompanhar, né? Acho que Deus me deu um presente ali que falou, olha, tô te dando uma outra oportunidade. Aí a hora que eu vi, eu não estava mais bebendo, né? Tinha parado de beber, mas a advocacia estava uma bagunça, estava devendo muito, né? Aí eis que me aparece um treinamento na internet de como lotar a agenda de clientes do escritório. Né? E eu comprei aquele treinamento. E comecei a fazer aquele treinamento, comprei aquele treinamento no cartão de crédito emprestado da minha irmã. Paguei em 2 anos, né? E não tinha crédito nenhum. Comecei a estudar aquela parada lá, não estava entendendo o que era lead, o que era tráfego pago, não sabia nada. E aí apareceu o Conrado Adolfo. Eu acho que Deus vai colocando as pessoas no caminho, né? Sim. Aí apareceu o Conradão. O Conrado começou a me ensinar o que era lead, o que era tráfego. Eu fui lá no Conrado, em Campinas, eu ia com o dinheiro contado, né, da passagem. Aí ia eu, Luiz, e era o dinheiro para comer um pão com mortadela lá e a passagem de ônibus, né? Numa dessa o Conrado falou assim, a mentoria é 50 mil reais. Eu falei, cara, como é que eu vou pagar esse negócio? Né? Mas eu tinha que aprender, eu não tinha alternativa. Aí eu falei, Conrado, me parcela aí que eu vou te pagando. Né? Paguei em 2 anos, né? Mas eu aprendi o que era tráfego, fui aprendendo. Aí o Conrado me ensinou a fazer uma campanha de Google Ads. E eu comecei a fazer a campanha de Google, começou a chegar clientes no meu escritório de advocacia. Aí a OAB começou a brigar comigo, porque, segundo as regras da OAB, não podia fazer marketing, mas aí eu questionava a OAB. Bom, tá dizendo que não pode, aonde me disse que não pode, mas também ela não dizia que podia. Aí eu falei, minha filha, eu tenho que criar minha família. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E comecei a fazer as campanhas de Google. Automaticamente, clientes foram chegando, eu fui pagando as dívidas, né? Numa caminhada dessa, no evento do Conrado, você apareceu lá, meio que do nada. Foi. Né? Meio que do nada, apareceu lá o Joel, era o Legacy, era num hotel aqui em São Paulo. Apareceu o Joel. Tempos depois, eu vi o Conrado num jantar em São Paulo, aí eu mandei mensagem pro Conrado, falei, Conrado,